Primeiramente, Regina, muito obrigado pelo convite. É sempre uma grande satisfação estar aqui nessa escola, contigo, com todos vocês aqui presentes, meus colegas de mesa. Eu conhecia muito pouco sobre CIP, na verdade ainda conheço muito pouco, mas eu apreciei muito a aula que eu acabei de ter aqui nas apresentações anteriores, tá certo? Eu tenho trabalhado com esse tema, vamos chamar assim, mais macromente falando da governança colaborativa há já algum tempo, né? Regina mesmo lembrou agora há pouco aqui das nossas aventuras nos anos 90, lá tentando emplacar as organizações sociais propostas pelo ministro Bresser Pereira. Eu tenho trabalhado muito nisso nos últimos anos e a gente tem enfrentado um bocado de desafios relativos a essas e outras modalidades de governança colaborativa, né? O Publix faz um pouco isso também, né? Muito embora a especialidade seja mais gestão para resultados, mas aqui a gente está falando em governança colaborativa para resultados, fundamentalmente vinculada a resultados, né? O que é um tema muito caro para a gente, né? Eu acho o modelo muito engenhoso, assim, o modelo é muito inteligente, é muito sedutor, né? O modelo permite que haja um alinhamento de incentivos, né, muito mais conducente a resultados do que outros modelos. Ele tem um potencial muito maior do que outros modelos de pactuação não ex post, como nesse caso, mas de pactuação ex ante ou ex curso. Mas permite, não garante, obviamente, como vocês mesmos disseram, né, mas ele permite. E ele permite também, talvez, um arranjo de custos de agência menores do que empreendimentos puramente públicos ou estatais, né, ou puramente privados. Vai depender de como cada solução é efetivamente modelada, né? A grande questão da governança colaborativa, na minha opinião, na verdade não é na minha opinião, é na opinião dos grandes scholars que têm pesquisado isso nos últimos anos, lembrando mais especificamente do Robert Agranoff, é você combinar características puramente colaborativas da sociedade, né, do setor privado, do segmento cívico, comunitário, auto-organizado, etc., que tem uma lógica de atuação cooperativa, colaborativa própria, distinta, mas própria, com a lógica hierárquica dos governos, né? Esse é o grande desafio, né? Porque, de um modo geral, os governos têm dificuldade de relacionamento, né? Dificuldade de relacionamento pode variar de uma ligeira timidez até o autismo, né? E a gente vê isso acontecendo nos governos. Há governos tímidos e há governos autistas. Há organizações estatais públicas totalmente autistas, que perderam a noção da realidade do todo, enfim, do entorno, dos atores, da necessidade, são auto-orientadas, pautadas. Isso é um problema sério, né? Então, assim, eu queria rapidamente dizer, eu não preparei PowerPoint, nem nada, mas tinha até feito um roteiro prévio que eu joguei fora e fiz outro aqui durante a apresentação de vocês. Mas eu queria concentrar a minha rápida apresentação em torno de 4 pontos de uma questão principal, né? Será que nós temos administração pública e governos, Estado? Será que a gente tem a administração pública para dar conta de incorporar essa inovação, né? No Reino Unido há sinais, aparentemente, também há dificuldades estruturais, obviamente, nos Estados Unidos, em outros países e tal, mas talvez a gente tenha alguns agravantes aqui. Eu não quero fazer uma fala pessimista, derrotista, nada disso, porque eu acho que tem solução para cada uma das coisas que eu vou colocar aqui, né? E acho que a grande questão aqui é apontar desafios e tentar enxergar questões mesmo que a gente vai ter que trabalhar já no momento em que essas alternativas estiverem na prancheta, né, sendo construídas e modeladas, né? Então, talvez, eu vou chamar a primeira, precariamente aqui, de escassez e estreiteza fiscal, né? Enfim, escassez, não tem dinheiro, né? Agora, quando não tem dinheiro, a gente poderia pensar em formas criativas de arranjar dinheiro, né? Mas não é isso que as áreas fiscais e fazendárias fazem, né? Quando não tem dinheiro, eles pensam em cortar dinheiro, né? E é simples assim, é linear, né? Então, eu acho que, em princípio, há uma baita janela de oportunidade para a gente discutir esses modelos alternativos de financiamento da atuação pública, né?
Mas o mindset das áreas de tesourárias, fazendárias, etc., é a absoluta restrição, né? Então, temos que fazer um ajuste fiscal de corte, de restrição, e não um ajuste fiscal de reinvenção da estrutura de capital, vamos chamar assim, do setor público, ou das políticas públicas, falando mais amplamente, né? E isso é uma pena. Então, como é que a gente consegue avançar nesse segmento, né? Talvez discutindo, debatendo, trazendo ideias, discutindo, envolvendo as áreas fazendárias e tesourárias nessas discussões. Porque aí na administração pública há um hiato muito interessante. As áreas de políticas públicas têm dificuldade de pensar essas questões de financiamento, porque é muito fácil o sedutor pensar, pendura no orçamento, né? E as áreas de fiscais, tesourárias, fazendárias, têm uma grande dificuldade de pensar perspectivas e soluções mais inovadoras de políticas públicas, né? Então, a gente tem que tentar estreitar esse hiato, promover diálogo de política de gestão pública e de política fiscal dentro dos governos também. Segundo, os governos são maus pagadores, vocês já chamaram a atenção para isso, né? Uma das questões marcantes da experiência das OS no Brasil inteiro nos últimos 20 anos é uma questão estrutural característica. Os governos dão cano nas organizações não governamentais, falando o português mais direto e coloquial, né? Eles dão cano. Isso é sério, né? Eu até me passou pela cabeça de que talvez, na prática, no caso das OS, esse modelo dos CIBs, em uma ou outra oportunidade, ele tenha funcionado na prática, né? Do tipo assim, faz um contrato de gestão com cronograma de desembolso, não desembolsa nada, né? A organização vai se financiando, vai se virando, né? E quando ela aparece com o resultado, aí ele desembolsa. Então, é bastante possível que tenha havido um ou outro caso bastante semelhante a esses contratos por resultado. Aí não é o BIS, né? Exatamente, é o contrário, é o BIS. É o BIS, né? Agora, isso resolve com fundo garantidor, dentre outras alternativas, né? Aí você tem um problema da rotação de governo, da descontinuidade administrativa. Fundo garantidor seria uma saída para, ou outros modelos mais inovadores de fundos garantidores, aí o céu é o limite para pensar coisas inovadoras, né? Mecanismos de dívida pública relacionados a títulos de impacto sociais, junto com esses outros títulos tradicionais que os tesouros operam. Quer dizer, acho que tem aí um bom espaço de criatividade para engenharias financeiras inovadoras, né? Um segundo ponto são as visões imediatistas de política pública, muito o curto-prazismo, né? O cálculo dentro do horizonte do mandato governamental, né? A necessidade de gerar resultado rápido no curto prazo, e às vezes isso atrapalha um pouco. Eu até penduraria nesse ponto aí a questão da dificuldade, ou em alguns casos, não dificuldade, da inconveniência de se buscar uma seleção mais ampla dos parceiros privados, né? Então, muitas políticas públicas elas são até executadas, implementadas de maneira colaborativa, mas às vezes são aqueles colaboradores de sempre, né? Às vezes são suspeitos os colaboradores, às vezes não são os melhores, que têm melhores condições de efetivamente implementar e gerar resultado. E aí eu não tenho dúvida que o investidor privado tem muito mais condição de escolher os parceiros, né? Porque o risco é ele que está comprando o risco, tá certo? Então, ele vai ter um incentivo muito maior a escolher bem os parceiros implementadores privados, né? Então, esse é um problema que tem que ser muito bem equacionado, né? Como combinar lógicas de escolha do setor público e do setor privado, dos financiadores principalmente. E aí, talvez, uma maneira de vencer essa visão imediatista, de se pensar numa rede de atores, de implementadores e outras partes interessadas desse mecanismo, os avaliadores independentes, os integradores ou agenciadores, enfim, seria talvez conectar isso com os mecanismos de planejamento governamental, né? Talvez embutir nisso alguns mecanismos de visioning, quer dizer, o que deveria ser a realidade em determinados segmentos se determinadas soluções fossem adotadas, né? E submeter isso ao conhecimento do público, ou de públicos de interesse, inclusive, quer dizer, dos atores do planejamento governamental, de segmentos da sociedade de modo geral, das instâncias parlamentares, tal, como forma de tentar demonstrar que é possível alcançar resultados superiores com arranjos diferenciados, né?
Uma outra questão tem a ver com a questão do controle, né? Governos são controladores miseráveis, assim, no sentido mais mesquinho e comezinho da palavra, né? Governos têm obsessão por controle, né? O que não significa que eles sejam bem controlados, né? Frequentemente não são, mas eles têm obsessão por rituais, cerimônias de controle, né? E isso normalmente resvala para a ingerência, né? O que eu quero dizer, no português claro, é que a experiência das OS demonstra que eles não estão satisfeitos em exercer um controle só baseado no resultado a ser alcançado. Eles têm que botar a colher na história, tá certo? Pedir demonstrativos, né? Eventualmente até ingerência mesmo, de estar opinando em questões operacionais, em questões que deveria dizer respeito apenas ao parceiro executor, implementador daquela solução, né? E isso vale não só para o gestor setorial de política pública, mas isso vale principalmente para os órgãos de controle, né? Um temível lá sistema, o CGU, TCU, AGU, eles têm verdadeira obsessão em se certificar de que, de fato, muito embora isso não represente um desembolso atual, mas representa um compromisso, em que extensão aqueles envolvidos estão operando segundo regras, né, e cumprindo regras, e aí a tendência é estender as regras publicistas aos parceiros privados. Não, ele não pode comprar de qualquer jeito, ele tem que fazer, tem que obedecer os princípios da 8666, né, ele tem que fazer pregão eletrônico, quer dizer, aí começa esse crescendo de imposição mesmo de regras, né, operacionais ao parceiro privado. Isso começa devagarinho, depois vai aumentando, realmente é um fenômeno muito marcante nas OS. As soluções para isso, eu acho que é tentar dialogar o máximo possível, numa etapa talvez ex ante de modelagem, no durante também, mas, sobretudo, se definirem modelos de governança dessas experiências, que são redes, em última análise, né? Se estabelecerem boas governanças dessas redes, em que fique muito claro o papel de quem cabe a quem controlar o quê e em que momento, né? Isso tem sido tentado no caso das OS. Há pequenos avanços aqui e ali, eu acho que é possível avançar ainda mais. E, por último, governos são muito formalistas, né? O Mário, agora há pouco, foi muito explícito em relação a isso, né? Tudo tem que ser muito documentado, muito referenciado em mecanismos e autorizativos específicos. Eu, muito embora não seja jurista, concordo com ele que dá para rodar com os modelos existentes até certo ponto, talvez num limite muito pequeno, em experiências mais micro, muito mais próximas do local, da gestão municipal, talvez, enfim. Mas, para avançar e para escalar, eu acho que requereria um mecanismo, uma lei própria, né? Que pudesse definir, ou mesmo que pudesse conectar essa ideia com os outros modelos, né? PPP, OS, etc. Eu acho que os órgãos de controle e até o Ministério Público também fatalmente acabariam por exigir alguma coisa do gênero, né? Esse caráter é muito marcante, né? E é claro que isso é um desafio muito grande, porque a gente está vendo o que aconteceu com a experiência recente do Emiroski, né? Que, sem trocadilhos, virou quase que um enrosco essa história, né? E o desdobramento está cada vez pior em termos do decreto de regulamentação. A lei tem um monte de problemas, né? A lei ela permitiu uma entrada indevida, inadequada e exagerada dos órgãos de controle sobre as experiências, sobre as entidades da sociedade civil. Gerou um precedente perigosíssimo, né? Essa lei foi muito ruim, dentre outras coisas, por conta disso, né? Ela tem algumas virtudes, sem dúvida nenhuma, mas ela tem pelo menos um defeito capital, né? Ela permitiu que os órgãos de controle exigissem e impusessem exigências formais aos parceiros privados, que, na minha modesta opinião de não jurista, são totalmente inconstitucionais, incompatíveis lá com o artigo 5º da Constituição, né?
né? Então, mas mesmo assim, mesmo diante desses perigos que é se falar numa nova legislação, porque esses atores vão ter que sentar à mesa, discutir e vão colocar as suas condições, né? Se isso for inevitável, isso vai ter que ser feito com muita contundência, com muita firmeza, né? E com muita legitimidade, né? Mas, de novo, eu acho que não é fácil colocar essas coisas em implementação, é sempre um desafio, né? Mas são desafios que, ao mesmo tempo, nos encorajam, né? E provocam a nossa inteligência, a nossa criatividade, para que a gente possa estar inventando maneiras de lidar com isso e avançar cada vez mais. Eu faço votos de que essa ideia efetivamente prospere. Obrigado.